Fala galerinha, tudo tranquilo? Olha só, dando continuidade então aqui ao nosso esqueminha de aulas, né? A gente sai então da estrutura geológica do nosso planeta para começar a entender como a superfície dele funciona, né? Que são exatamente as placas tectônicas, beleza? Falou em placa tectônica, uma ideia já é quase fixa na nossa cabeça, né? Se não for, espero que comece a ser, tá? Que é a formação da Pangeia. Você sabe o que é Pangeia? Pan quer dizer tudo e Geia, que vem de gel, terra, né? Você pode ver aqui, ó, na imagem que eu peguei, isso aqui está em inglês, tá? Pra gente tem um i aqui no meio, beleza? Não é Pangeia em inglês, em português não, tá bom? É Pangeia, beleza? Então a Pangeia ela vai ocorrer no período Permiano, ó, 250 milhões de anos atrás. Então isso quer dizer o seguinte, que todas as massas aqui da superfície, toda a região continental do nosso planeta se encontravam juntas. Beleza. Eu espero que você domine bem a ideia de continental. No nosso planeta tem duas estruturas, continente e oceano. Entendeu? Só continente e oceano. Aí a gente parte para divisões de cada um desses grupos, beleza? Mas basicamente continente e oceano. Ou é água ou é terra, beleza? Quando você olha só para a superfície. Beleza. Então, ó, no Triássico a gente tem, ó, 200 milhões de anos atrás, a gente tem uma divisão então da Pangeia. Vai se dividir em Laurásia e Gondwana, beleza? Então não se esqueça, o Brasil está aqui, ó, Gondwana, tomando uma encoxada da África, preste atenção nisso, ó, né? A Antártica vai estar aqui embaixo, né? Beleza. Então, ó, Jurássico, 150 milhões de anos atrás. Isso aqui é interessante, ó, porque você começa a notar que já se iniciou aqui uma separação entre África e Brasil. Mas mesmo assim, digamos assim, ó, isso era um rio bastante grande, né? Bastante grande. Mas aqui nessa regiãozinha aqui, ó, principalmente ali do Rio de Janeiro e tal, essa distância era bem menor, né? E a gente já começa a dar os contornos quase atuais. Há 100 milhões de anos atrás, olha só, Brasil e África ainda estão aqui pertinho, né? Na verdade, a América do Sul e África estão ainda pertinhos, né? E daí, ó, já no Cretáceo, há 50 milhões de anos atrás, a gente já tem uma conformação básica de como está nosso planeta hoje, né? E daí, hoje, ó, 100 mil anos atrás, a gente saiu da última, né, era do gelo. Você está achando a Era do Gelo lá do filme, né, que não tinha relação com nada? Tem sim. E as grandes, as mais intensas, foram 9. Então vai ter filme pra cacete, né? Você vai enjoar do Cid ainda, beleza? E daí, ó, só pra gente resumir, então, o que a gente precisa guardar de tudo isso? Que a gente tem a Pangeia, todo mundo junto, depois Laurásia e Gondwana, né, divididos aqui pelo oceano, que a gente chamava de Oceano Tétis, tá? É Tétis, não é Tetris, tá bom? Tétis. Beleza. E depois a gente tem a conformação do nosso mundo moderno. Beleza. Mas nem sempre a gente teve essa visão, né? E aí a gente parte para a definição de duas teorias, tá? A teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas. Primeiro é a teoria da deriva continental. Beleza. O que esse nome quer dizer? Deriva é estar à deriva. Um navio, quando está à deriva, quer dizer que ele perdeu o seu leme. Ele não tem para onde ir, ele está perdidaço, né? Então ele está flutuando, sem um rumo. Então, teoria da deriva continental quer dizer que tinham continentes que eles estavam à deriva. Eles estavam flutuando. Flutuando onde? Sobre o magma. Então, olha só, em 1913, a gente vai ter o Alfred Wegener, né? Dá para saber muito bem que é um alemão, e ele publica um trabalho, um livro chamado A Origem dos Continentes e Oceanos. Como que ele chegou a essa conclusão para fazer esse livro?
Bom, ele começou a observar, principalmente ele começou a observar o mapa mundi e começou a ver mesmo. O que ele notou de verdade foi que a América do Sul e a África se encaixavam bem demais para ser só uma coincidência, né? Beleza, o que ele começa a fazer? Ele começa a viajar pelo mundo para tentar achar evidências de que o que ele está falando é verdade, né? Então, ele vai chegar nessa conclusão e vai publicar esse trabalho. Qual foi o grande problema dele? Bom, o grande problema dele é que ele não conseguia provar. Ele não sabia explicar por que essas placas estavam ali soltas, flutuando, né? Ele não sabia falar para onde elas estavam indo, por que elas estavam indo. Vale a pena lembrar, tá bom? A gente não tinha GPS, instrumentos de medição a laser, não tinha nada, não tinha nada. E qual foi o grande problema para o Alfred Wegener? Porque a gente não tinha ainda a noção exata do que é o tempo geológico, né? A gente não tinha métodos precisos de datação, né? Então, é exatamente por isso que ele vai acabar tendo sua obra, olha só, a galera zombava dele, falava, nossa, Samuel, que Locke, só porque parece que encaixa, o cara acha que estava junto mesmo, como é que você vai empurrar um continente? Tá doido, né? Essa aí, ó, é uma foto do Alfred Wegener, né, com o Inuit, né, não sei vocês, né, tipo, o Inuit tá meio que olhando para ele, parece uma cara meio de raiva, né, tipo assim, sei lá, parece que ele peidou aí, negócio que é esse, cara? Tem só uma coisa meio triste, que essa aí é a última foto que ele tirou. Eu tô começando a achar que esse cara fez alguma coisa com ele, né? Mentira, os dois morreram de frio, né? Na Islândia. Mas, enfim. O que é interessante é que o Alfred Wegener, ele, ficou sendo zombado por muito, muito tempo, né? E acontece o seguinte, o sonar é criado na Segunda Guerra Mundial. O que vem a ser o sonar? O sonar é um equipamento que ele emite uma onda e quando ele acha um obstáculo, essa onda se reflete e ele detecta ela de novo. O tempo que ela levou para ir e voltar, você consegue fazer tipo um mapa, né? Com a velocidade que a onda voltou. Beleza. E isso eles usavam para ver se achavam submarinos na Segunda Guerra Mundial, né? Acabou a Segunda Guerra Mundial, você tinha o sonar à mão e falou, o que nós vamos fazer com isso aqui agora? Dá para fazer umas coisas doidas, né? O que eles começaram a fazer? Bom, esse cara aqui, ó, que tinha um navio da frota do exército norte-americano em suas mãos, ele começou a fazer um mapeamento do fundo do oceano. Se chama Harry Hess, né? Esse é o primeiro aqui, então, o Harry Hess. Pode ver que ele está até aqui com o capzinho e tal. Beleza. Ele começou, então, a fazer o mapeamento do fundo do mar. E daí, todos os dados que ele obtinha, ele mandava para esse cara, para o Robert Dietz, né? E daí, os dois juntos acabaram notando uma coisa, que existiam fraturas na crosta da Terra. Abaixo do oceano, eles descobriram um negócio que se chama dorsal mesoatlântica. É a maior cadeia de montanhas que existe no nosso mundo. Você nunca ouviu falar? É porque você nunca viu, ela fica debaixo do oceano, né? Ela tem montanhas que são maiores, mais elevadas que o Everest. Mas, como está debaixo do oceano, não é considerado uma montanha, né? Então, beleza. Eles falaram então que existiam fraturas e por essas fraturas o material do manto estava chegando até a superfície da Terra, né? Passado um certo tempo, ó, em 1965, Tuzo Wilson, que é esse tiozinho aqui, ó, tem cara de ser gente boa, né? Descreveu a presença de placas rígidas e que elas estavam se movimentando. Isso aí foi uma loucura. Sabe por quê? Porque desde o trabalho do Harry Hess, todo mundo parou e falou assim, mano, e aquele tal daquele Alfred Wegener, que tinha proposto isso aí um tempo passo atrás, sem tecnologia nenhuma, e o cara morreu tentando provar a teoria dele, né? Então, logicamente, que entender como funciona esse processo é um negócio bastante atual, né? E daí a gente já até meio que perde quem explicou o quê.
Por quê? Porque um monte de gente começa a pesquisar sobre isso. Beleza, então ó, acompanhe isso aqui, que isso aqui é bastante importante. Para entender isso, o que que eles acabaram chegando então em conclusão? Que o núcleo da Terra, que é extremamente quente, ele aquece então o magma acima dele. Beleza. Qual o resultado disso? O resultado disso é o seguinte, ó. Toda vez que você tem uma fonte de calor, tipo o núcleo da Terra, e ela aquece o que está acima dela, essa coisa aquecida, ela vai ficar menos densa, ou seja, ela fica menos pesada. Sabe por quê? Porque as partículas dela se distanciam mais. Calor é movimento. Você pode observar uma coisa, num dia de calor, você fica mais inchado, né? Eu, por exemplo, que uso o anel, num dia de calor, para tirar o anel é mais difícil. Já num dia de frio, você tira ele facinho. Por quê? Porque o seu corpo, no calor, ele dilata, ele aumenta, né? Por quê? Porque você está mais quente, então as partículas do seu corpo também estão mais distantes. Já num dia frio, se aproximam mais. Então quer dizer que num dia frio é como se você ficasse alguns milímetros menor. Ou seja, você fica mais denso, porque você tem o mesmo peso, né? Então acontece o seguinte, o magma próximo do núcleo, ele vai ser aquecido, ele fica mais leve, ó, e sobe. Quando ele está aqui em cima, ele perde temperatura, ele fica mais denso, ele fica mais pesado e desce. Então ele vai ficar fazendo esse movimento aqui, ó, constantemente, né? Isso se chama movimento ou corrente convectiva, tá? Então, esse movimento aqui, essa circulação que é originada pelo núcleo do nosso planeta, vai gerar um movimento convectivo no magma, e esse movimento ele acaba empurrando as placas tectônicas. Então, a placa tectônica ela vai se movimentar para uma determinada direção quando ela é mais densa daquele lado. Então, ela é mais pesada aqui. O magma está girando aqui embaixo, ele continua impulsionando ela. Ela vai continuando esse movimento. Beleza? Então, a teoria das placas tectônicas, ela consegue fazer o que a teoria da deriva continental não conseguiu. Ela consegue explicar o porquê do movimento, ou seja, o núcleo da Terra, que é muito mais quente, gera a corrente convectiva no magma, e ela consegue explicar o direcionamento do movimento. Ou seja, a placa vai se movimentar devido a esse movimento convectivo, essa corrente convectiva do magma, mas ela vai se movimentar para o lado que ela é mais densa, que ela é mais pesada, né? Então, sim, ela está boiando em cima do magma, só que ela se movimenta sempre em uma direção, a direção que ela é mais densa. Ou então se uma outra placa tectônica estiver empurrando ela. Beleza? Tranquilo? Então, senhores, ó, guardem muito bem essas informações, coloquei até o Darth Vader para vocês nessa, só para vocês entenderem o tanto que é importante entender essa coisinha aí, então, das placas tectônicas, né? A teoria das placas tectônicas. Não se esqueçam também da teoria da deriva, porque a teoria da deriva continental é o início, é o princípio, e a evolução então, das placas tectônicas. Beleza? Então, senhores, bons estudos aí para vocês. Beijão e até mais. Se cuidem.